Na resenha dos treinadores de hoje, vamos falar sobre o que é correr leve, o que é correr moderado, ofegante, forte e muito forte. Para falar isso, está aqui comigo o professor Jomir, professor Murilo, professor Guilherme e eu, Gustavo. Vamos estar falando sobre isso, que é muito mais fácil do que você imagina. Que muitas pessoas falam, né? Tipo, eu não sei o que é correr leve. Eu não sei o que é correr forte. Nossa, já eu não sei o que é correr na cabeça. leve. Eu acho que essa pessoa vai ver e já... Esse vídeo não é para dar treino. A treino foi no outro lá. Hoje é de boa. Mas é uma dúvida recorrente de todas as pessoas que estão iniciando. Então, Percepção de esforço. Hoje a gente vai falar sobre isso. O professor Murilo já puxou o gancho da percepção subjetiva de esforço. Professor, o próprio nome já diz, né? Percepção subjetiva de esforço. Varia de cada um. Varia de cada pessoa, né? Então, o que eu percebo enquanto eu estou correndo? Quanto a minha velocidade e o meu esforço. Então, quanto de esforço eu estou imprimindo para aquela velocidade. E isso vai ser considerado como leve, moderado, forte, extremamente forte, enfim. Né? Essa escala pode ir de 0 a 10, pode ir de 0 a 20. E ela vai mudando conforme o nosso treino, geralmente, né? Então, as fases de treino, mesmo intervalado lá, vai mudar também. Então, depende muito de cada um e ela é de suma importância para a gente entender o nosso corpo, né? Então, é importante você correr, perceber, anotar, né, essas percepções sobre como você se sentiu naquele dia, para que depois, futuramente, sei lá, você vai fazer... Mesmo treino intervalado, fez o mesmo ritmo, só com uma percepção de esforço muito maior, né? Então, o que eu fiz nos dias anteriores, como é que eu dormi naquele dia, como é que foi o trabalho, enfim, tudo isso muda e ela muda de dia para dia e é de fundamental importância porque vai influenciar positiva ou negativamente no seu treino. Tá? Então, isso é a percepção e é importante que você consiga entender isso. Até o dado momento em que, Jomir, tá aqui, dá o teu relógio e eu vou falar para ele, Jomir, corra a 5 por quilômetro. Ele vai correr, vai fazer uma volta, vai voltar e vai ter batido o tempo. E eu vou falar, essa volta moderada, tá? Ele vai fazer no ritmo de 5 e vai fazer isso assim. Por quê? Porque mesmo sem relógio, sem controle, ele conseguiu entender e fazer daquela velocidade que foi moderado para ele. Enfim, algo nesse sentido. Legal. E quais são as outras formas que a gente consegue palpar esse ritmo para cada pessoa? O que é leve, o que é o moderado e o forte? De que maneiras que a gente pode palpar isso de maneira tangível para essas pessoas? Uma coisa que é interessante a gente falar antes, assim, é que quando você pega, o Murilo comentou sobre o nível da pessoa, né, de quem que a gente está falando, quem é o atleta. Quando você pega um aluno que é iniciante, o cara assim, não treinava nada, né, estilo de vida sedentário, normalmente para essa pessoa, qualquer esforço já é pesado. Então é muito comum, por exemplo, quando a gente pega um aluno que ele está começando a treinar com a gente no início nem utiliza essas definições de leve, moderado e forte. A gente só coloca, por exemplo, 1 minuto correndo por 2 minutos caminhando. Porque para ela, a corrida, o ato de correr, independente da velocidade que ela está executando, já é um esforço elevado. Por quê? O condicionamento dela ainda está baixo, então ela vai desenvolver o condicionamento. E à medida que ela começa a ter um condicionamento um pouco mais desenvolvido, aí ela já começa a ter essa noção de direcionar, exatamente. Quanto do meu esforço, ou quando que o meu esforço está leve, quando do meu esforço é moderado e quando ele vai para o forte, né? A gente no dia a dia até utiliza de algumas facilidades, assim, de ideias para que o aluno consiga pensar nisso enquanto ele está executando. Então, por exemplo, o aluno vai aquecer. Aquecimento é para ser leve. O que é o leve? Cara, você tem que conseguir correr trocando uma ideia de boa com outra pessoa, conversando, assim, ó, papo tranquilo. Igual nós estamos aqui. Tô sozinho. Você tem que, sei lá, conseguir cantar uma música. Você consegue cantar uma música enquanto você está correndo? Se você consegue cantar correndo, você está no ritmo leve, né? Ou ainda, né, o que ficou famoso recentemente, o leve muitas vezes é o trotezinho do jogador. Né, Guilherme? Mostra lá pra nós. Né? Aquele aqui, ó.
na boleiragemzinha, cumprimentando as pessoas, olhando pro lado, né? Vendo Tranquilinho. tudo, então, Exatamente. Apreciando a paisagem. Apreciando a Curtindo paisagem. o parque. E Vamos se você- aumentar um pouquinho, fala. E se você for uma pessoa que já corre e está começando a correr, tipo, vai fazer aquele aquecimento com aquela pessoa que está iniciando, cara, respeite o aquecimento dessa pessoa, tá? Não queira exagerar com essa pessoa, então respeite esse aquecimento da pessoa para que você não, de certa forma, não estrague. Isso vale pros dois, né? É. Porque assim, se você vai treinar com alguém que você já sabe que tem um condicionamento melhor do que o seu, então você não vá se forçar a querer correr no ritmo dela. E se você que é o mais condicionado vai acompanhar alguém que é menos, não queira forçar aquela pessoa a correr no seu ritmo. Corra você acompanhando. Porque o aquecimento para você, ele, mesmo que seja mais leve do que você está acostumado a fazer, ele continua valendo como aquecimento, porque ele é leve. Tá? Agora vamos aumentar um pouquinho esse esforço. Saímos do leve, vamos para o moderado. No moderado, conversar de forma contínua já não é tão fácil, mas você consegue formar uma frase inteira. Você consegue fazer uma pergunta com início, meio e fim e ter uma resposta numa frase longa, tá? Início, meio e fim. Isso é uma corrida no ritmo moderado. Tipo assim, ô Guilherme, onde nós vamos almoçar hoje? No Delícias? Já fica mais pausado, né? Porque o esforço está Mais aumentando um ágil. pouquinho. Agora, se a gente deixar esse esforço ainda maior, a gente chegar no ritmo forte, aí basicamente já não tem conversa, né? Aí você tem monossílabas, né? Coisas, então pergunta, sim, não, aham, tá? Sim. E se for um muito forte, nível, não tem nada daí. Aí é só grunhidos, só ranger de dentes. Nossa, Aí você você como tá no- sonoplasta é um bom... Aí você tá no ator, muito hein, forte. Então assim, são coisas bem simples, mas que se você lembrar disso quando você está treinando, fica fácil, né? Muitos alunos nossos, principalmente às vezes o corredor iniciante, depois com o tempo, a gente usa da tecnologia a nosso favor. Então você vai lá, programa o treino, coloca o ritmo, porque você tem como transformar isto que é algo subjetivo em algo numérico, né? Você tem como fazer correlação, tanto com os números da percepção do esforço, que o professor Murilo comentou das escalas, quanto com essa questão dos adjetivos, né, do forte, leve, quanto depois com a questão do ritmo, do pace. Então isso dá para você depois ir desenvolvendo, você vai ampliando o teu conhecimento, a tua percepção própria e se ajustando conforme os ritmos que você está correndo. Então é nessa linha que você vai desenvolvendo aí seus ritmos aí. E para essas pessoas que já treinam ali, tipo 5, 10, fase 21, existem também algumas formas de a gente fazer esses testes de velocidade, certo? Porque a gente consiga, de certa forma, fazer ali as zonas de esforço dessa pessoa, ali o 100% da pessoa, ao 95%. Então, a gente também consegue, através desses testes de velocidade, Dar números pra... dar números pra essa correlação. essa percepção. Transformar essa percepção de moderado em uma faixa de ritmo, né, de velocidade. Você treina na esteira, na velocidade da esteira. Você treina por ritmo, por pace e uma Como faixa de tradicionalmente pace. você já deve ter ouvido, tipo, entre 70% e 80%. Então você vai ter um número, tipo, vai falar, isso é leve, isso é moderado, né? Depende. E isso é legal porque existem N testes, né? Existe o teste de 1 milha, existe o teste de 5 minutos, existe o teste de 3.000, de 3.000. enfim, existe vários que daí a depender do professor, do lugar da onde você... Metodologia. Da metodologia, do seu nível de condicionamento também, né? Então, são todas essas formas aí que a gente consegue palpar de forma tangível, né? Eu gosto particularmente de dar números. Vamos lá, eu quero que você faça algo leve. Professor, como assim leve? Imagina um dia que você se esforçou o máximo lá na sua vida, aí vai ser muito individual da pessoa. Aquele dia lá, sei lá, que ela correu 5 km, ela se esforçou 10, vamos pensar. Ela vai lembrar, eu esforcei 10 aquele dia de 5 km. Tá. Então pensa aquele dia, eu quero que você se esforce metade. Vai ser leve, vai ser confortável, você vai conseguir conversar. Então, escala de percepção de 0 a 10 é 5. Professor, beleza, tá.
E moderado, o que significa isso aqui? Um forte, ó, moderado, de 5, no máximo 7 ali de percepção. Ah, então eu vou estar cansado, mas não tanto. Então é um fortinho, né? Posso falar pra pessoa. Ou um forte até entre 7, 9, até falo 9, pra pessoa não se esforçar totalmente, para não prejudicar todo o enredo do treino também. E aí, já que você falou de prova, né? Citou prova. Jomir, vou correr a prova de 5 km. Qual que deve ser a minha estratégia, Jomir? Estratégia para 5 km. Depende do aluno. Então, toda vez que você perguntar o melhor... Tipo, sai forte, corre forte, chega forte. Chega forte. Morre do início. Cara, prova não tem, prova é forte. Prova é entendeu? forte, é. Mas a gente brinca do depende, porque assim, como é muita coisa que varia individualmente, não tem receita de bolo, né? Nunca tem uma regra específica e única que vai funcionar para todo mundo. Você tem que sempre adaptar, conversar, ver qual é a realidade do aluno, qual é a prova que ele vai fazer. Mas quando você pensa em uma prova onde a pessoa usa ela como o nome está dizendo, né? Uma prova onde ela vai testar, onde ela vai ver na prática como é que está sendo o resultado da frequência, da sequência dos treinos que ela está fazendo, o ideal é que ela se dedique para obter ali um bom resultado e ela possa usar a própria prova, como a gente já até comentou em outros conteúdos, como uma forma de avaliação, se ela está tendo um desempenho, uma melhora daquilo que ela está executando. Tem que ser forte. Outra coisa muito legal com relação a essa questão da percepção. Em relação à percepção, olha só que bacana. Tem muita gente que pensa que, então, saber ali o forte, o leve, o moderado só é interessante quando você não tem, por exemplo, um GPS. Não. Isso é muito interessante porque você tem que pensar o seguinte. Os números, eles são fixos. Mas a sua percepção de leve, forte, moderado, ela pode variar. Ela não é fixa. Então, se um dia você está mais cansado, se você não se alimentou legal, se você está, sei lá, saindo de um período, sei lá, ficou gripado, enfim, o teu leve, ele fica diferente. O teu forte, ele fica diferente. Então, saber perceber como o teu corpo está se comportando com relação ao estímulo que você está executando é importante, porque muitas vezes a pessoa fica aqui, ó, toda bitolada com o número, porque no treino dela lá na planilha dizia que ela tinha que correr tal distância entre X e X, que seria o forte. Só que naquele dia o forte dela não tá saindo para isso. E daí ela fica preocupada. E daí ela fala assim, professor, e aí, o que eu faço? Você fala assim, cara, treino. Se hoje você não tá conseguindo render dessa forma, é porque hoje o teu forte não tá encaixando. Então o que a gente vai fazer? Adapta o treino, vamos ajustar, vamos correr num ritmo menor, mas que a sua percepção continue valendo. Então isso é muito interessante. Por isso que é legal quando você consegue desenvolver essa capacidade de não apenas usar da tecnologia, mas de você se perceber, de você entender como é que o teu corpo se comporta na hora que você está correndo. Pra dar um gás ou não. Saber se você está sobrando, se não está, se acelera, se diminui. E se você estiver um pouco cansado, beba insano. O energético da Orofino. Momento merchan. Bom, galera, então espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essas percepções de esforço que a gente comentou. E se tiver qualquer dúvida, manda pra gente aí, procura a gente no parque, que a gente está aqui para sanar todas essas dúvidas. Beleza? Valeu! Falou!